Olá, pessoal! Vamos falar então sobre a reforma da Previdência em Minas. É o assunto aqui no Vamos Falar de Política. Está tramitando na Assembleia Legislativa por meio da proposta de emenda à Constituição. É uma PEC que muda o texto da Constituição do Estado e por isso precisa de um projeto de lei complementar, todos eles de autoria do governador Romeu Zema. Para retomar esse trabalho aqui, pontuar essa retomada dessa discussão, o que foi dito pelo governo do Estado? Que o maior gargalo para a estruturação das contas do Estado é a Previdência. E ela acumula um déficit de cerca de 130 bilhões, isso desde 2013. E que as mudanças não afetam os benefícios já usufruídos pelos servidores e que vão respeitar o direito adquirido, entre outras pontuações também. Para ficar bem informado com relação a isso, entre no site da Assembleia. Estou falando tudo isso porque há necessidade de pautas de reforma aqui em Minas também. A gente vê que o Estado vem enfrentando dificuldade com os cofres públicos, mas precisa de ser em um momento de pandemia do novo coronavírus. Essa discussão agora, diante da situação da curva da doença, que o próprio governo disse que Minas ainda passa por uma situação delicada e que há incidência do número de casos e também com relação aos problemas com agravamento aí nas UTIs e nos hospitais e outros pontos. E é uma proposta de emenda à Constituição. Precisa de debate, precisa de ter tranquilidade, né? E pela situação também, gente, que a pandemia do novo coronavírus, ela provocou a mudança na rotina das casas legislativas. Tem que andar para frente, legislar? Claro que sim, temos que trabalhar, temos que ir para frente, mas não a toque de caixa, com 600 mil servidores públicos apreensivos pela falta de debate e transparência, tá? A boa notícia disso, que se a gente pode chamar assim, é que essa reforma que será aprovada, a Assembleia anunciou aí através do presidente da casa esta semana que a votação definitiva foi adiada para o mês de agosto, pode ser na primeira ou na segunda quinzena. Por enquanto, haverá seminário para ampliar o debate sobre o tema, isso entre os dias 14 e 16 de julho, com participação, então, aberta, isso online, a representantes das categorias de servidores estaduais. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus. Isso depois de muito barulho e pressão, mas a gente sabe que houve também um acordo entre o governo do estado, entre a União, que fez pressão para a aprovação disso, e também pela Assembleia Legislativa. Estou falando isso porque a União faz a pressão e havia uma portaria até 31 de julho para a aprovação, para que o governo aí continuasse tendo os repasses. Falei da questão dos repasses da União, o Ministério da Economia, alegada pelo Executivo Mineiro, que essa reforma é exigência para a manutenção de repasse, é um dos pontos também desses recursos voluntários da União, e que eles são enviados por convênios, e que sem a reforma Minas perderia repasses da União. Se houve esse acordo, por que não houve a possibilidade de fazer nos trâmites legais, como pede aí o ritmo do processo legislativo para a votação de uma proposta de emenda à Constituição? Não colou, né? Passou rapidamente até nas comissões. Tem a questão também do entendimento dos sindicatos, que o governo aproveita a reforma da Previdência para passar também uma reforma administrativa. Olha, esse assunto a gente acompanhou e viu que antes de chegar a pandemia, rendeu muitas discussões e debates nas cidades administrativas e nos corredores da Assembleia Legislativa. Alterar esse texto da Carta Constitucional na pandemia não é a solução, mesmo diante da questão de repasses da União. Cadê a independência do Estado? A Constituição não prega tanto isso? Cadê a independência, a gestão para poder negociar, remanejar? Não foi renegociado agora com relação ao adiamento para agosto? Parece que estavam levando a questão para ver se colava, foi isso que eu entendi. Outro ponto, o documento apresentado em plenário argumenta os efeitos do isolamento social, torna a análise inconstitucional. Analisei o parágrafo 2º do artigo 64, até estou deixando aí para você. Isso
A gente sabe que o estado de defesa, gente, ele precisa aí de uma aprovação numa comissão especial, precisa também de ser aprovado no Congresso e a questão também vai de um tempo determinado. Não é esse o nosso caso aqui em Minas Gerais, mas ficou válido assim a lembrança da inconstitucionalidade pela questão aí de ser uma emenda constitucional, pela questão que se passa aí Minas Gerais também com relação à pandemia do novo coronavírus. Porque o fundamento aí dessas normas, elas tiram validade no texto constitucional. Talvez tenha sido essa a interpretação que o deputado tem requerido ao apresentar esse texto com relação a esse artigo da Constituição que fala com relação ao estado de defesa e que não pode fazer a aprovação de emenda à Constituição quando estiver neste período. Bom, gente, triste foi ver a situação como essa aí, dessas fotos que eu estou deixando aí para você. Muita aglomeração, falta de isolamento na portaria da Assembleia, com deputados reunidos com representantes, contrariando o distanciamento, o isolamento. Isso foi triste de ver e por causa de pressão do governo federal com relação à reforma da Previdência. Até mais.